irmãos, que possamos clamar um Deus vivo, um Deus que opera, que transforma e que liberta, em nome do Senhor Jesus. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz em João 4, 23 e 24, que Deus ele procura os verdadeiros adoradores. Tem verdadeiros adoradores aqui essa noite? Deus tem verdadeiros adoradores. Deus te achou essa noite. Deus te achou. E quando Ele acha, não tem inimigo, não tem seta diabólica, não tem palavra ao contrária que possa parar aquele que opera em nosso meio, que é Jesus Cristo. Adore Ele em espírito e em verdade essa noite. Aleluia, glória a Deus.
16 e o versículo 18. Quero que vocês emprestem os seus ouvidos para mim, rapidamente aqui. Irmãos, a gente fica ouvindo muitas coisas a respeito da igreja, sim? Que essa geração é uma geração perdida. Eu já falei aqui outras vezes que essa geração é uma geração perdida, que essa geração é uma geração que não ama o Senhor, que não busca o Senhor, que a igreja está se acabando, que a igreja já não é mais como era antes, e está difícil a coisa. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é tudo conversa, irmão. Aleluia, papai. Que falácia. Aleluia, meu Senhor. Essa geração não está perdida. Aleluia. A igreja não está perdida. Não sei se vocês papai, sabem, maravilhoso. mas aqui no Brasil, tira um pouquinho o retorno para mim, por favor. Aqui no Brasil, irmão, nós estamos com quase 30 milhões de evangélicos. Não estou falando de cristãos, estou falando de evangélicos. Só da Assembleia de Deus, nós somos quase 20 milhões de pessoas. Diz que no 2030, a população brasileira chegará a 50% de cristãos evangélicos. Sim? Você diga, quem sabe você diga assim, não, tem muita igreja ruim, tem muito pastor ruim, e tem. Assim como tem muitos médicos bons e tem muitos médicos ruins. Assim como tem bons engenheiros e tem maus engenheiros. Assim como tem bons professores e tem maus professores. Assim também tem bons pastores e tem maus pastores. Inclusive Jesus Cristo nos alertou sobre isso quando disse, olha, um dos sinais da vida de Cristo era falsos profetas e falsos mestres. E esses homens são muito persuasivos. Tem uma persuasão espetacular. E diz que muitos os seguiriam. Muitos seguiriam, por quê? Porque Deus permitiria um espírito de engano. E esse espírito de engano dá coceira no ouvido de certas pessoas que eles não querem escutar a verdade. Eles querem escutar o que lhes agrada. Então, você converte-se a Cristo, não importa se você tem um amante, continua na igreja. Você se converte a Cristo e não importa se você emite notas falsas, continua na igreja. Não importa se você vem à igreja e continua mentindo, adulterando, roubando, enganando. Porque as mensagens de hoje é o seguinte: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te aceita como você está. Isso é verdade. Jesus te ama e Jesus te aceita como você está. Mas uma vez que você entrega a tua vida a Cristo, você já não pode continuar sendo a mesma pessoa. Paulo diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que mentia, não minta mais. Agora, despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo homem, que não é nascido conforme a biologia, conforme o desejo de um homem e de uma mulher. Foi o que Nicodemos perguntou para Jesus, o senador, o catedrático, o PhD da sinagoga. Vai ter com Jesus à noite e fala: Jesus, eu sei que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não é com ele. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta assim: mas como pode ser isso? Um homem velho, como posso eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala assim: Nicodemos, você não entendeu? Você não entendeu? Que o que é nascido de carne, carne é. E o que é nascido do Espírito, é Espírito e vida. Jesus não está falando do nascimento carnal, está falando do nascimento espiritual. Então o homem, ele tem um nascimento carnal e ele tem um nascimento espiritual. E quando você nasce espiritualmente, você tem que se despojar do velho homem. Tua maneira de andar tem que ser diferente. A tua maneira de falar tem que ser diferente. A tua maneira de se vestir tem que ser diferente. A tua maneira de se comportar na empresa tem que ser diferente. A tua maneira de se comportar na escola, na universidade tem que ser diferente. Você é salvo
sal, você é luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se você carrega o nome de Jesus sobre os teus ombros, você tem que fazer jus o nome de Jesus na tua vida. Então tem pessoas ruins e pessoas boas dentro da igreja? Tem. Jesus Cristo nos ensinou sobre isso na parábola do reino. Em uma das parábolas do reino ele ensinou: olha, um homem bom semeou no seu campo boa semente, mas quando foi crescendo, os trabalhadores viram que junto com o bom trigo tinha joio. Então os trabalhadores foram e falaram: Senhor, acaso o Senhor não plantou boa semente? Sim. E por que o campo está cheio de joio? Então o Senhor falou assim: foi o inimigo que veio à noite, enquanto nós estávamos dormindo, e semeou o joio. Então os empregados falaram assim: então nós vamos arrancar o joio. Ele falou: não arranca não. Que os dois cresçam juntos. Porque no final, quem vai separar o joio do trigo não vai ser vocês, vai ser o próprio Senhor Jesus Cristo através dos anjos. Então o joio cresce junto com o trigo, e o joio é parecido com o trigo. O joio é parecidíssimo com o trigo. Qual é a diferença então que a gente conhece do joio e o trigo? Porque o joio, ele não tem fruto. Ele parece com o trigo, ele tem formato de trigo, ele tem a cor do trigo, ele tem a altura do trigo, ele tem as características do trigo, mas quando você abre, não tem fruto. Como se conhece um joio dentro da igreja? Ele não tem fruto. Como se conhece um trigo? Ele tem fruto. Fruto, e o primeiro fruto é o fruto de arrependimento. Nós precisamos outra vez começar a analisar nossa vida como igreja. Primeiro lugar, igreja não é quatro paredes, igreja não é templo. Porque colocaram na nossa cabeça assim: vamos para a igreja. Que igreja você pertence? Qual é a maior igreja de São José dos Campos? Qual é a igreja, o nome da tua igreja? Igreja, em primeiro lugar, não tem nome. Igreja não é quatro paredes. Igreja não é estrutura. E tampouco, em segundo lugar, igreja não é você. Ah, eu sou igreja. Você não é igreja. Quem te diz que você é igreja? Eu sou igreja. É por isso que essas ideologias e filosofias que estão surgindo por aí. Eu posso ser crente na minha casa, eu posso ser igreja, você não é igreja na sua casa. Por quê? Porque, então o que eu sou, pastor? Você é membro do corpo de Cristo. Igreja é quando nós nos reunimos. Igreja é aqui quando nós nos sentamos e nos reunimos, diz o Senhor: aonde estiver 2 ou 3 congregados no meu nome, eu estou no meio deles. Igreja não é você, você é membro do corpo de Cristo. As pessoas querem viver como membro independente do corpo. Aqui tem um cemitério pertinho, né? Se você passasse por ali lá para as 10, 11, meia-noite e encontrasse um pé caminhando sozinho ali, o que você ia fazer? Boa noite, pé, que prazer ver-lo. Se você visse um braço ou um pé correndo sozinho ali, oh, que pé bonito correndo sozinho aqui, no mínimo você saía correndo também, ou desmaiaria. Mas agora você pode ver uma pessoa sem braço, sem perna, você pode ver a pessoa sem uma mão, e você olha e fala: puxa vida, o que aconteceu? Será que sofreu um acidente? Foi amputado? Por quê? Porque o corpo permanece. Membro fora do corpo ele morre. Membro fora do corpo ele começa a padecer, ele apodrece, ele começa a feder. Membro ele só tem vida quando ele está no corpo. E o que é o corpo? O corpo é a igreja. E o que é a igreja? É o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. E os membros não têm decisão própria. Porque quem dirige a igreja é o dono da igreja, que é Jesus. Ele é a cabeça. Diz tendo Cristo por cabeça. E todos os membros bem ajustados pelos tendões, pelos músculos, pelos nervos, pela pele, pela carne, pela gordura que nós temos, todo o corpo bem ajustado trabalha um para com os outros, de tal modo que quando um membro padece, todos os demais membros também sofrem com ele, de tal modo que quando um membro é honrado, todos os demais membros é honrado com ele. A igreja, entre parênteses, é o único organismo que não cuida bem daqueles que estão feridos.
gentalha, parece o Kiko, né? Eu não quero se misturar com essa gentalha. Você aqui na igreja, irmão, não está aqui para gostar de ninguém. Nós não fomos chamados para gostar de ninguém. Gostar é você tomar gosto por algo. Por exemplo, eu gosto de feijão, mas não gosto de arroz. Eu gosto de picanha, mas não gosto de costela. Eu gosto do meu vizinho da direita, mas eu não gosto do vizinho da esquerda. Igreja não é gostar. Você não foi salvo para gostar de ninguém. Vem da palavra degustar, né, que usa muito na questão de chefe de cozinha, ou alguém que conhece. Vou degustar esse vinho, vou degustar essa comida. Igreja não é degustar. Eu tenho afinidade com esse, não tenho afinidade com esse. Com esse eu gosto, esse aqui eu não gosto muito não. Eu quero dizer para você que você como igreja não foi chamado para gostar de ninguém. Você foi chamado para amar o teu irmão. Amar. E amar não é sentimento. Amar não é simplesmente um sentimento. Amar é atitude. Eu decido amar o meu irmão apesar dos seus defeitos. Não é porque o seu dedo é torto que você vai cortar ele e jogar fora. Não é porque o seu coração não está trabalhando bem, eu vou arrancar esse coração. Não estou gostando desse fígado, pode arrancar ele. É isso que você faz. Eu não estou gostando dessa coluna, está meio torta, médico, arranca ela. É isso que você faz quando está com alguma dor? Você corre no melhor médico. Se tem dinheiro, paga o melhor especialista. Estou com um problema na coluna, estou com um problema no fígado, apareceu um tumor, apareceu isso, eu quero cura. Qual que é o remédio? E se é um remédio muito caro, eu vou comprar. E se eu não tenho condição de comprar, eu vou buscar que o Estado me doe. De uma maneira que eu vou buscar sarar. Isso que o Senhor está dizendo, amor é isso. Não é tolerar alguém, é amar essa pessoa como a você mesmo. Nós estamos perdendo a essência de igreja. A gente quer vir, quer ter uma boa música, quer ter um bom ar-condicionado, um bom assento, queremos uma boa salinha para as crianças, estamos vindo à igreja para consumir. Você não é um consumista de igreja, você é igreja. Você não está sentado como torcida, você é parte da equipe. Mas eu não sei fazer muito, seja um gandula então, mas esteja lá. Eu não sei ser gandula, então leve água, ajude no vestiário, esteja ali. Igreja é isso. O mais forte ajuda o mais fraco. Se você não é forte, então ajude o mais fraco. Quem está me entendendo nesta noite? Isso é igreja. Estamos perdendo a essência disso, de sentar junto. Qual era o segredo da igreja primitiva? Estamos no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 41, 42 por diante. Qual era o segredo da igreja do livro de Atos? Era uma igreja, irmão, que tinha 4 coisas em comum. Primeiro, era uma igreja que estava firme na doutrina da palavra dos apóstolos. Eles não negociavam a doutrina. Doutrina não estou falando de uso e costume, de coisas que colocaram na nossa cabeça dizendo que isso era doutrina. Saia lá no pé, cabelo lá não sei na onde, não podia rapar o sovaco, não podia rapar a perna, não podia jogar bola, não podia ter televisão. Tinha igreja por aí que o marido tinha que dormir de terno e gravata com a esposa. Eu não sei como é que fazia o negócio. Nome estranho. Negócio meio esquisito. E as pessoas aderiam àquilo ali como doutrina. Isso não é doutrina. Doutrina é doutrina da graça, doutrina do perdão, doutrina da fé, doutrina do Pai, doutrina do Filho, doutrina do Espírito Santo, doutrina do milênio, doutrina do reino, doutrina do amor. Isso é doutrina. São cláusulas pétreas, não pode ser negociada. Mas nós perdemos a essência. O que é essência da igreja primitiva? A igreja estava firme na doutrina. Segundo lugar, a igreja estava constante nas orações. Irmão, eu não sei o que tem igreja. Você ora em casa, você até pode orar em casa. Eu oro em casa, eu oro no meu quarto, eu oro lá no meu trabalho, eu oro. Coloco o joelho, coloco uma música, aproveita e começa a orar. Mas não tem nada melhor do que orar com os irmãos. A igreja perdeu essa essência de orar juntos, de se ajoelhar e começar a orar de joelho, e começa de repente as lágrimas vir. Perdeu
irmão chegando depois das 7:55 ele chega. Por que ele chega assim? Porque ele quer orar. Se tornou algo pesado. E você não sabe como você se ajoelha e começa a orar. Se torna o que Jesus Cristo falou quando ele chutou as mesas, os cambistas, os vendedores na porta do templo. Jesus chegou e disse assim: olha, minha casa não é para isso. Aqui não é para negócio. Aqui não é para vender e comprar. Aqui não é para fazer. Não. A minha casa, o que ele disse? Será chamada casa de oração. A minha casa é o lugar onde o Senhor ordena bênção e graça para a nossa vida. A minha casa é onde o justo floresce como uma palmeira. A minha casa é onde o justo cresce como cedro. Plantado na casa do Senhor, o justo florescerá e crescerá. É a casa do Senhor. Exprimimos essa essência. Terceiro fator da igreja primitiva: era uma igreja que comiam juntos, estavam juntos, coinonia. Sabe o que é coinonia? É o que Jesus fazia. Onde convidava Jesus, dizia assim: Jesus, tem uma mesa com comida. Jesus estava lá. Jesus falou: olha, Jesus, vai na minha casa. Não importa se era leproso, se tinha prostituta lá, não importa se tinha gente ruim, Jesus estava lá. Inclusive o apelido de Jesus era comilão e amigo de publicanos. Aonde tinha gente, Jesus estava no meio. Jesus estava lá. Por isso que a gente gosta tanto de comer, né, irmão? Porque a gente come com a maravilha. Gostamos de comer. Festividade tem que ter comida. É bom. A gente gosta de comer. Jesus também gostava. Inclusive, quando ele ressuscitou a menina, a primeira coisa que Jesus mandou fazer com ela foi dar comida para ela. Ai, que bênção. Mas pegamos isso, essa essência de sentar à mesa, de conversar, de desabafar. O que a gente prefere? Pagar um psicólogo, pagar um psiquiatra, um psicanalista, comprar remédios fortes, porque a gente não sabe mais sentar à mesa e conversar, porque a gente não quer se misturar com a gentalha. Termina o culto, tchau. É que eu não quero problema com ninguém. Você já está em problema, querido. Um dia que você aceitou Jesus, você entrou num problema terrível. Jesus colocou você junto com pessoas defeituosas, pessoas ruins, começando pelo pastor que está pregando aqui, pessoas cheias de altos e baixos, pessoas que têm problema de depressão, pessoas que choram escondido no banheiro, pessoas que têm dias que dá vontade de desanimar e jogar tudo para o alto, pessoas que estão chorando, tem dias como um menino, e quando sai lá fora tem que colocar um sorrisão amarelo na cara para dizer que está tudo bem. Pessoas tão naturais e tão humanas como qualquer um de nós. Por isso que nós precisamos dessa coinonia. E assim, a quarta coisa que eles faziam, eles estavam firmes na doutrina, eles estavam firmes na oração, na comunhão e no partir do pão. Coinonia e partir do pão. O que eu tenho é meu. O que é meu é meu. Até o ponto que eles começaram a vender o que tinham para começar a distribuir aos outros. Por isso que aqui na igreja eu já tenho uma lei estabelecida aqui. Uma parte das nossas ofertas e dízimo da igreja é para os pobres, para as viúvas e para os necessitados da igreja. Eu sempre estou falando com o irmão Johnny, não deixe a igreja passar por necessidades. Está precisando de uma água? Nós pagamos. Está precisando de um remédio? A gente paga. Está precisando de uma ajuda de custo? A gente paga. A gente está aqui para ajudar um ao outro. Igreja é isso. É servir ao outro. É se preocupar com o outro. Por isso que o inimigo faz de tudo para nos separar. Não, lá tem muito fofoqueiro. Lá tem muita gente ruim. Lá tem muito não sei o quê. Aí está chegando mais um que é você. Aí você chega. Aí você junta com um monte de ruim. Aquele monte de ruim pelotado. Aí um ruim começa a afiar o outro. É como um ferro que afia o ferro.
Aí você começa a ver que o problema não é fulano, o problema sou eu. O Senhor fala assim: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. Mas se os teus olhos forem bons, oh, quão grande será a tua luz. O que significa isso? Que quando os teus olhos são bons, significa que você não está vendo o que você é. Você está vendo a palha do olho do teu irmão, mas não está vendo a trave que está no teu olho. Aí você olha e diz: aquele ali, um apontando para lá, 3 apontando para você e o outro apontando para Deus. Aquele ali que você está apontando, tem 3 apontando para você. Por isso, que quando falam que a igreja está falindo, que a geração está perdida, que já não tem mais jeito, eu falo assim: é tudo mentira. Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor nos fala sobre isso, e aqui vou encerrar. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, antes de prosseguir. Outra coisa que a gente não entende, que igreja, irmão, não é ônibus circular, igreja não é elevador, igreja não é avião. Eu moro num prédio, e tem dia que eu entro no elevador, e tem pessoas que entram comigo no elevador que não querem estar comigo no elevador. Ele não quer subir comigo, mas por obrigação ele entra. E por obrigação tem alguns, nem todos falam assim: bom dia. E tem uns que você fala boa tarde, ele não fala nada, não responde. Porque você olha para a cara dele e fala: eu não quero estar junto contigo, cara. Eu estou subindo aqui porque eu tenho que subir, mas é igual assim circular de manhã, você entra apertado, cheio de gente. Puxa vida, quero estar aqui, gente. Mas eu tenho que estar, porque eu tenho que chegar no meu destino. Então eu tenho que tolerar essas pessoas que estão comigo. Igreja não é elevador e nem ônibus. Você tem que vir aqui com o intuito não de estar aguentando aqui, não vejo a hora de terminar o culto para mim ir embora. Igreja não é isso. Igreja é relacionamento. Relacionamento. E quem está falando isso não sou eu, é o próprio Jesus Cristo. Relacionamento com bons e com ruins. Diz a palavra que quando Jesus sabia que o Pai lhe havia dado todo o poder. Quando o poder lhe havia dado o Pai? Todo o poder. O que fez Jesus? Pega uma toalha, uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. E ali entre eles tinha um que ia traí-lo. Entre eles tinha outro que ia negá-lo. Entre eles tinha outros que ia abandonar ele no meio do caminho. Ali teria outros que ia duvidar e não ia crer nele. Ali tinha pessoas que Jesus sabia que ia traí-lo, mas Jesus começou a lavar os pés de cada um. Igreja é servir. Glória a Deus. Isso é igreja, servir. Quem merece e quem não merece. Quem você gosta ou quem você não gosta, porque você não está aqui para gostar, você está aqui para amar o teu irmão. Lava todos os pés. Quando eu chego em Pedro fala: não, seu meu você não vai lavar. Jesus fala assim: se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então ele deixa. Então igreja não é algo que você está por obrigação. É o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Jesus ama cada um de nós de uma forma extraordinária. Aí voltando para Marcos capítulo 16, versículo 18, o Senhor fala assim: eu edificarei. Em primeiro lugar, quem edifica a igreja não é homem. Quem edifica a igreja é Jesus. Nós como pastores estamos aqui para mostrar o caminho, mas o edificador da igreja é o próprio Jesus Cristo. Segundo lugar, a igreja tem um dono. Ele diz assim: eu edificarei a minha igreja. A igreja, que são vocês, pertence a Jesus. Vocês pertencem a Ele. Terceiro lugar, a igreja tem um protetor. E diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja tem um edificador, a
igreja tem um dono, e a igreja tem um protetor. E o dono da igreja, o edificador da igreja, e o que ama a igreja, o que sustenta a igreja, o que protege a igreja, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você está nas mãos desse Jesus, esse Jesus que venceu a morte, esse Jesus que venceu o inferno, esse Jesus que venceu o pecado, esse Jesus que venceu o mundo. Ele disse que no mundo vocês terão aflições, mas eu digo isso para que em mim vocês tenham paz. Eu venci o mundo, e quem crê em mim também vencerá. E diz a palavra: nesse tempo o mundo estará chorando e vocês estarão tristes, o mundo estará rindo e vocês estarão chorando, o mundo estarão regozijando e vocês estarão de cabeça baixa. Mas não se preocupe, eu vou mudar a tristeza de vocês em dança, eu vou mudar o lamento de vocês em gozo. Vai chegar um tempo de mudança. Por enquanto nós estamos passando pelos vales, por enquanto nós estamos passando pelos poços, por enquanto nós estamos passando pelos desertos da vida, mas o Senhor está dizendo: bem-aventurado é o varão que vai passando pelo vale de lágrimas, e vai fazendo desse vale lugar de fontes, e vai fazendo, porque ele vai andando de glória em glória, e verá Deus em Sião. E por que eu estou fazendo poços no momento de lágrimas, pastor? Por que eu estou fazendo poços no momento de enfermidade, no momento de dor? É porque virá pessoas atrás de você. Você entrou no deserto, quem sabe não tinha poço algum para te ajudar, não tinha ninguém para te ajudar, mas você agora está facilitando a vida daqueles que virão atrás de você. Eles já não vão passar sede como você passou, eles já não vão passar fome como você passou, porque você deixou reserva para aqueles que vêm atrás de você. Vai colhendo frutos, quem sabe você diga: o que eu estou fazendo não está tendo nenhum resultado, eu não vejo nenhum resultado, mas lá do céu você vai ver que muitas orações que você fez que parece que não foi respondida, sim, foi respondida na vida dos teus filhos, que muitas petições, que muitos desejos, que muitas vontades, que muitos jejuns, que muitos clamores que você fez pela madrugada, que você diz: ninguém escutou, parece que Deus não ouviu. Você estava cavando poços, e alguém vai desfrutar dessa bênção, e Deus vai te retribuir de uma forma maravilhosa. Então não pare no meio do caminho. Jesus continua sendo o teu dono, Jesus continua sendo o teu edificador, e Jesus continua sendo o teu protetor. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua destra, mas a ti não chegará. O Senhor te protegerá, Ele te guardará. Tão somente fique debaixo do abrigo do Altíssimo. Aquele que habita, aquele que vive, aquele que mora, aquele que permanece debaixo do abrigo do Altíssimo, morará debaixo da sombra do Onipotente. Direi do Senhor: o meu Deus, a minha fortaleza, o meu refúgio, portanto não temerei. Ele te livrará da peste perniciosa, da mortandade que assola o meio, da peste que destrói a meia-noite. Com as suas asas se cobrirá, e debaixo dela você estará seguro. Nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará, nenhuma língua felina te ferirá, nenhuma muralha poderá te deter, porque o Senhor está contigo como um poderoso gigante. Então, igreja do Senhor, mantenha-se firme, se desgaste pelo Senhor, ofereça a Deus os anos da tua vida. Dê ao Senhor, não reserva, mas dê ao Senhor por completo. Entregue-se, renda-se a Ele por inteiro. Fala: Senhor, essa geração não será impactada por outra geração a não ser pela minha. Essa geração difícil que nós estamos vivendo foi a geração que o Senhor te colocou para fazer a diferença. Hoje é dia de nós sacudir as nossas penas. O Senhor está me dizendo: Eliseu, fala para a minha igreja que tem algumas águias aqui que está pensando que é galinha. Tem algumas águias aqui que se conformaram com o galinheiro. E algumas águias aqui que se conformou com minhoca, que se conformou com farelo, que se acostumou a olhar para o chão. Mas diga para ele que você não é, ele não é águia, que ele não é galinha, ele é águia. A galinha
tem asa, mas não sabe voar. A galinha, ela espera ser alimentada. A galinha é presa fácil dos lobos, das raposas, dos gambás. A galinha, ela vive rastelando o chão. Ela vive se arrastando. A águia não. A águia, ela quando vê a tempestade, ela sobe além das nuvens. A águia é o único animal que ela consegue voar 3.000, 4.000 metros de altura, 3, 4 quilômetros de altura. E lá dessa altura ela consegue ver a sua presa. De cada 100 tentativas, 99,9% ela acerta. Não se alimenta de carne podre, nem de carniça. A águia é o único animal que se renova. Quando ela chega lá com seus 35, 40 anos, ela busca uma montanha muito alta. Entra lá. Durante o período de 8 a 1 ano, ela entra naquela caverna bem alta num penhasco. E começa a arrancar as suas penas velhas. Depois começa a rasgunhar a rocha, até que as suas unhas velhas caem. Depois mete o bico na pedra, até que o seu bico velho cai. Depois de alguns meses, começa a surgir um bico novo. Começa a surgir uma plumagem nova. Começa a surgir uma garra nova. Depois de 40 anos, ela consegue, depois da renovação, viver mais 40 anos. Aí o Senhor fala assim: aqueles que esperam no Senhor, quem espera no Senhor aqui? Quem espera no Senhor aqui? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia! Levantarão asas como de águia e voarão pelas alturas. Sai do galinheiro, porque você não é galinha, você é águia. Você não foi chamado para viver comendo lixo, você foi chamado para sentar na mesa do rei. Você não foi chamado para comer carniça que o diabo coloca diante de você, mas você foi chamado para comer o melhor do melhor que o Senhor tem para você. Você não senta debaixo da mesa. Os escravos comem da migalha, os cachorrinhos comem da migalha do seu Senhor, mas os filhos sentam na mesa e comem da mesa, porque você está perto de Cristo. Se você está perto de Cristo, você sempre terá o melhor. Aleluia! Como as águias. Olhar de águia, atitude de águia, fortaleza de águia, símbolo de nobreza. Com razão, a águia fazia símbolo do brasão de Roma. Está no brasão dos Estados Unidos e de muitas outras nações. A águia é símbolo de garra, de força, de renovação, de reestruturação, de renovação, de restituição. É isso que o Senhor está dizendo. Vocês são uma igreja. Vocês não sabem o poder que vocês têm. Vocês não sabem a autoridade que vocês têm. Irmão, nenhuma outra instituição do mundo tem autoridade de usar o nome de Jesus a não ser a igreja. O Senhor Jesus Cristo chamou e falou assim: olha, Pedro, você disse que eu sou Cristo. Você falou com razão, porque o Espírito Santo revelou isso para você. E eu vou te dizer algo: você é Pedro, e sobre essa rocha, que era Ele mesmo, Jesus, Ele fala assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E a ti, Pedro, e a ti, igreja. Pedro estava simbolizando a igreja de Jesus ali. A ti, igreja, eu te darei a chave do reino, e vocês vão ter poder para perdoar e também fechar a porta do perdão. Vocês vão ter poder de abrir e também de fechar. Vocês vão poder usar o meu nome. Vocês podem usar o meu nome, porque o inferno vai obedecer se vocês usarem o meu nome. O céu vai obedecer se vocês usarem o meu nome. Tudo tem que se dobrar diante do meu nome. Então o Senhor dá uma procuração para nós, diz assim: use o meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos, em meu nome farão
limparão leprosos, em meu nome levantarão paralíticos, em meu nome expulsarão câncer, em meu nome expulsarão tranca-rua, exu-caveira, pomba-gira, em meu nome expulsarão toda fortaleza, e nenhuma arma, nenhuma autoridade, eu os estou dando autoridade para pisar escorpiões, serpente, o leão e o cachorro do leão, e nenhum deles poderão fazer mal. Igreja, não sei se vocês estão entendendo, mas o diabo faz de tudo para nós ficar ali em geral. Eu não sei, eu sou um coitadinho, eu sou um Zé Mané, eu sou um Zé à esquerda, eu nunca sou nada, eu nunca consigo nada. E o Senhor está dizendo: eu não errei com você, você nasceu porque eu permiti que você nascesse. Portanto, águia, sai do galinheiro, sacode as penas, dá uma sacudida, olha para cima e voa, porque grande é o que o Senhor tem para fazer em nossas vidas ainda, igreja. Eu tenho certeza que Satanás está preocupado. Tem alguns demônios por aí. Ele está dizendo: opa. Tem alguém entendendo isso que esse louco está falando ali? Tem alguém acreditando nessa coisa? E se ele acreditar, nós vamos começar a entrar em crise. Eu já não vou conseguir mais destruir esse casamento. Eu já não vou conseguir levar esse jovem mais para as drogas. Eu já não vou conseguir levar mais esse homem para a prostituição. Eu já não vou conseguir matar ele com essa enfermidade, porque alguém está crendo. Aí você dá uma sacudida e fala assim: opa, eu posso usar o nome de Jesus? Pode. Eu posso usar o demônio? Pode. Mas é coisa sua, pastor? Não. Tem privilégio que é do pastor, mas tem privilégio que é para todos nós. Diz a palavra no livro de Marcos: estes sinais seguirão aos que crerem. Tem alguém aqui que crê em Jesus? Tem alguém aqui que crê em Jesus de verdade? Aleluia. Eu não vou profetizar você com a mão levantada. O Senhor fala assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, olha o que diz o Senhor: estes sinais seguirão aos que crerem. Pergunto: quem crê aqui em Jesus? Quem crê que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre? Eu estou lançando fogo sobre vocês, sabe o que diz a palavra? Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em outras línguas, em meu nome curarão enfermos, e se tomar alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Então levante-se, igreja, na autoridade do nome de Jesus, estufe o peito, chegue na tua casa hoje marchando e diga: sabe de uma coisa, Satanás? Até agora você pintou e bordou, mas chega. Quem manda aqui é Senhor, quem manda aqui é Jeová, quem manda aqui é Jesus. Aqui chegou o embaixador do reino de Deus, e aonde quer que você chegue, a autoridade do reino vai atrás de você. A igreja precisa entender essas verdades. É tempo de nós nos levantarmos. Coloque-se de pé nessa noite. Aleluia. Eu tenho orado esses dias, falado: Senhor, precisamos ativar o fogo novamente, porque a gente vai acostumando. É assim mesmo. É assim mesmo. Os irmãos estão tudo assim mesmo. Não é assim não. Sabe por quê? O fogo começa aqui, irmão. Pastor frio, igreja fria. Pastor que não crê, igreja que não crê. Pastor que não confia, igreja que não confia. Os demônios pintam e borda. Senta, assiste o culto junto contigo. Fica ali. Não, tem demônio que não, mas tem. Não, os demônios estão lá na casa de festa, lá na balada. Não, lá ele nem está lá, porque lá já tem os seguidores dele. Ele vem para a igreja. Mas aqui em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. A igreja não tem que ter medo do inferno. É o inferno que tem que temer a igreja. A igreja não tem que ter medo dos demônios. Os demônios têm que temer a igreja. Diz a palavra que o menor daqui colocará para correr 1000 demônios, mas 2 daqui colocará para correr 100.000 demônios. Eu creio na palavra do Senhor. E aqui tem uma igreja que continua militante, uma igreja que continua de pé, uma
avivamento da tua vida. Você que está precisando voltar outra vez a fluir no poder de Deus. Você que não está conformado, dizendo, não é bem assim, não, eu não estou contente. Tem uma canção que diz, quem já pisou? Aquele que já pisou no lugar santo uma vez, irmão, em outro lugar ele não aceita estar. É perder tempo. Uma vez uma pessoa me falava para mim assim, pastor, essa história de batismo do Espírito Santo, deixa eu explicar para você teologicamente, que não é para hoje. Eu falei para ele assim, se você tivesse vindo há uns 25, 30 anos atrás, quem sabe você roubaria isso de mim, quem sabe você me confessaria, mas já faz mais de 25 anos que eu falo língua estranha, querido. Já faz mais de 25 anos que eu expulso demônio, que eu oro por enfermos e o Senhor curou muitos. Não adianta querer convencer aquilo que já viveu. Se você já viveu a presença do Senhor, com certeza você está sofrendo hoje, dizendo, nossa, naquele tempo eu sentia, naquele tempo eu vivia, naquele tempo eu respirava a casa do Senhor, naquele tempo eu fluía. E o Senhor está dizendo, continua mesmo, cara. Eu continuo no mesmo lugar. Foi você que abandonou o lugar. Eu continuo no mesmo lugar, você que se foi. Você que se esqueceu. Deixou que as aflições, que as ganâncias, que as coisas desse mundo te afastassem de Jesus. E Jesus está dizendo, eu continuo no mesmo lugar. Me ajuda aqui.